Nosso primeiro momento no dia de hoje, eu queria convidar aqui o Alessandro Matos, da Igreja One. Queria pedir que você estendesse suas mãos aqui para a vida do Alessandro, que a gente possa abençoar ele. Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida do Alessandro, te agradecemos porque o Senhor trouxe ele aqui nessa noite. Te pedimos para que o Senhor possa agora usar o teu filho como um canal, como um rio da presença do Senhor nesse lugar, Pai. Nós pedimos que tudo aquilo que o Senhor venha trazer para ele possa ser transbordado e compartilhado sobre nós nessa tarde. Que em nome de Jesus, ele possa de fato ter a mente e o coração voltados ao Senhor nesse momento, para que a graça do Senhor transborde sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu posso pegar isso aqui? Vocês estão bem? Eu sou Alessandro Matos, eu sou pastor na Igreja One São Paulo, sou casado com a Cristiane, que está ali, ó, a mais de lá. E a Mariana veio com a gente também. Antes de começar a pregar, antes de falar qualquer coisa, eu queria falar um pouco de uns livros que eu trouxe. A gente tem uma editora, a Mamá é diretora da editora. E, gente, de verdade, ainda que eu vá falar em dois momentos aqui, essa noite, eu acho que a melhor coisa... Valeu, mano. Eu acho que a melhor coisa, como ferramenta que eu posso deixar para vocês, são as literaturas. E tudo que a gente tem publicado na editora tem sido assim muito intencional a respeito da mensagem que a gente quer compartilhar. E eu acho que o livro mais completo, ou o conteúdo mais completo que a gente já lançou na editora hoje, inclusive dentro do tema que vocês estão trabalhando, que é Maranata, é esse box aqui do Ale, que se chama Andando com Deus. Nesse box aqui tem 3 livros. Não sou eu o Ale é Vilas Boas. E tem 3 livros. O primeiro é Fome por Deus, o segundo é Renovação de Mente, e o terceiro é Andando em Família. Esses 3 fundamentos aqui são fundamentos sobre os quais a Igreja One tem caminhado desde o início. Então, se você pudesse fazer um investimento assim nessa noite, de verdade, eu recomendaria muito, se você for levar só um dos livros que a gente trouxe, que você adquirisse Andando com Deus, do Ale. É um conteúdo muito completo a respeito de fim dos tempos, da obra da santificação, da obra da salvação, discipulado, vida da igreja, tudo isso está aqui. Outro livro que eu trouxe chama Avivamento ou Morte, do Dr. Michael Brown. Assim, indicar o Michael Brown, assim, se alguém não conhece o Michael Brown, O Michael Brown ele foi líder do maior avivamento que aconteceu a partir de uma igreja local na história, que foi, obviamente, de Pensacola, que durou de 1995 aos anos 2000. E aqui ele vai falar a respeito da nossa necessidade urgente de uma intervenção de Deus. Acho que eu vou falar um pouco de avivamento hoje, vamos ver. A Cruz, do Bob Sorg. Esse livro até o subtítulo dele diz um modelo para a sua vida com Deus, né? Não existe um outro modelo para a nossa caminhada com o Senhor, não existe um outro ponto de partida, a não ser a cruz de Cristo, o Evangelho. E o Bob Sorg é um dos melhores autores que eu já li na minha vida. Ensina-nos a orar, do Corey Russell. Esse livro aqui, gente, é um manual para a sua vida de oração. Se você quer ser um homem, uma mulher de Deus, um homem, uma mulher de oração, mas você se encontra estagnado na sua vida de oração ou não sabe nem por onde começar, esse livro é um manual para a vida de oração. E o Corey Russell, que é o autor dele, é um dos maiores pregadores que eu já vi pregar na minha vida. E tem muito mais livros lá, mas eu só vou falar de 1, 2, 3, 4, 5. E tem também o Fome por Deus, que é o primeiro livro do box, é o mesmo, só que separado. Se você não tiver como levar o box, a gente tem o Fome por Deus, que é o primeiro livro do box separado. E é isso. Amém? Então vamos começar a diversão. Mas, gente, de verdade, passa, por favor, lá na lojinha depois, dá uma conferida. Tem outros livros lá, como O Fogo que Nunca Dorme, Primeiro Amor, o que mais? Igreja Remanescente. Outros lá. Muito bons também. Abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 9.
Essa câmera aqui está gravando? Sim. Ah, tá ao vivo, então. Chile. Tititi, lelele. Então, se eu descer aqui, dá errado. Irmãos do Chile, se eu desaparecer de acá, estou cá embaixo. Vocês abriram aí? Então tá bom. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Pai, nós te agradecemos, nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos por ter nos reunido aqui nessa noite, pela sua graça e a sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, que é a causa de termos acordado com vida nessa manhã. Espírito de sabedoria e revelação, eu peço que o Senhor repouse sobre nós. O Senhor, que é o Espírito Santo, nos conceda sabedoria e revelação hoje, à medida em que falamos da sua palavra, em que falamos a respeito do seu plano, em que falamos a respeito do Senhor, nós desejamos te conhecer mais. Nós desejamos mais do que um jargão escatológico, Senhor. Nós desejamos mais do que uma simples experiência. Nós desejamos o Senhor. Nós desejamos a sua presença e nós queremos ouvir do Senhor o Evangelho nessa noite. Eu peço que, apesar de mim, Senhor, o Senhor fale conosco nessa noite. Nós desejamos te ver, Jesus. Espírito Santo, eu peço, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ver a glória do Pai que brilha na sua face, Jesus. Que em nome de Jesus, os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, sejam iluminados para ver a sua beleza, para contemplar a sua glória. Senhor, nós queremos ser bons em contemplar a sua glória. Nós queremos fazer isso para o resto das nossas vidas, por toda a eternidade, ver a sua beleza e ser cativado e ser fascinado por ela. Espírito Santo, eu peço que, à medida em que nós falamos do Senhor, na sua presença, o Senhor opere em nossos corações, uma obra que só o Senhor pode fazer. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, repousa sobre nós, Espírito Santo. Dá testemunho da pessoa de Cristo. O Senhor, que é o Espírito da profecia, nós pedimos testemunha a respeito de quem Jesus é hoje. Nos ensina todas as coisas. Essa é a promessa que Ele nos fez, de que o Senhor, Espírito Santo, nos ensinaria a respeito de todas as coisas, nos guiaria em toda a verdade, nos ensinaria a respeito das coisas que em breve devem acontecer. E nós precisamos da sua intervenção. Nós, Senhor, não dependemos de nós mesmos, nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. E pedimos a tua atuação no nosso interior, em nós e entre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Hebreus 9, ele destaca que, a partir do versículo 28, que existe uma dupla faceta na obra de Cristo.
E a gente cantou um pouco sobre isso hoje, que ele veio como um cordeiro e ele voltará como um leão. Ele veio como um redentor e ele voltará como um rei que vai governar as nações. E é basicamente isso que o autor de Hebreus está escrevendo aqui nesses versículos no capítulo 9. E, gente, só para salientar, o que eu quero fazer hoje aqui, que a Pérola me deu uma ideia maravilhosa, como eu vou pregar 2 vezes, eu vou começar agora e eu termino na outra vez que eu vou falar, tá bom? Então, se a gente chegar em um ponto em que parece que a mensagem não acabou, é porque ela não acabou mesmo, ela não vai acabar nessa primeira falada aqui. E a gente está acostumado a enxergar a obra de Cristo, e quando nós falamos a respeito da obra de Cristo, o que primeiro salta aos nossos olhos, ou a primeira imagem que vem na nossa mente é a cruz. Então, quando nós falamos a respeito da obra de Cristo, é como se a gente resumisse a obra de Cristo na obra da cruz. Só que o autor de Hebreus está falando que ele veio, Cristo se ofereceu de uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, ponto. Essa primeira parte do versículo está falando a respeito da primeira vinda de Jesus. Só que o versículo continua e diz que ele aparecerá uma segunda vez. Ou seja, é como se fosse um plano a ser desenrolado em 2 estágios. E nessa segunda vez, Cristo ele não vem para tratar a respeito de pecados. Ele não vem para tirar pecados, ou seja, a linguagem do autor de Hebreus ela é muito sacerdotal. A linguagem que o autor de Hebreus está utilizando, ele está remetendo aos sacrifícios que eram feitos no templo. Os sacrifícios que eram feitos no templo, eles serviam para expiação de pecados. O sangue dos cordeiros que eram imolados na adoração que acontecia no templo era para expiação de pecados. Ou seja, ele está falando que na primeira vez Jesus era esse cordeiro de fato que morreu de uma vez por todas. E por que ele é muito categórico em afirmar isso? Porque nenhum cordeiro antes havia morrido de uma vez por todas. Porque cada vez que um pecado era cometido, um novo cordeiro precisaria morrer. Nenhum dos sacrifícios dos animaizinhos que eram levados no templo aconteceu de uma vez por todas. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi definitivo. Mas isso não significa que o plano de Deus parou ou acabou quando ele disse tetelestai, quando ele estava pregado na cruz. A gente ouve muito falar isso, que quando Jesus disse tetelestai, estava consumado, estava tudo resolvido, não tem mais nada para fazer. Só que, se a gente parar para reparar, nós vivemos em uma época que, vou contar uma novidade para vocês, que está acontecendo depois da morte de Jesus na cruz, sim ou não? Sim. E quando você olha para o mundo, você consegue olhar e falar assim, olha, não é que está resolvido mesmo? Você não precisa nem olhar para o mundo. Quando você olha para o seu próprio interior, você é um crente, nascido de novo. Eu não estou falando para quem não nasceu de novo. Se você é um crente, você confessa Jesus como seu Senhor, você se tornou habitação do Espírito Santo, você consegue olhar para dentro do seu próprio coração, dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sentimentos e falar assim, é verdade, está tudo 100% resolvido mesmo. Sim? Ou talvez, se a gente olhar para um pouco perto da gente e ver que, por exemplo, a morte ainda é uma realidade. A gente não consegue afirmar que as coisas estão do jeito que deveriam estar, porque a primeira vinda de Cristo veio para garantir que o sacrifício que ele fez, Deus encarnado, pregado numa cruz, fosse suficiente para o nosso resgate e para a nossa propiciação. Mas a cruz também é o meio pelo qual Deus cumprirá todas as promessas que ainda não foram cumpridas.
E quais são todas as promessas que ainda não foram cumpridas? Para que a gente fale a respeito desse assunto, nós precisamos nos aprofundar no assunto do plano de Deus. Qual é o plano de Deus? E como a gente vê nesses versículos, Deus tem um plano. Ele não está fazendo as coisas aleatoriamente. Deus não está fazendo as coisas de qualquer jeito e improvisando à medida em que ele vai vendo que as coisas dão errado. Esse negócio não deu errado aqui, o pessoal pecou no jardim. Vamos improvisar, vamos dar um jeito. Não, Deus tem um plano traçado desde a eternidade passada, desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido imolado. Vocês conseguem entender isso? Deus não está improvisando, Deus não está agindo por improviso. Deus tem um plano muito bem traçado e Ele é sábio o suficiente para executar esse plano como deve ser executado e consumá-lo como ele deve ser consumado. Sim? Só que o plano de Deus não começa quando Jesus encarna. O plano de Deus não começa quando Jesus morre numa cruz. O plano de Deus não começa quando Jesus ressuscita. O plano de Deus começa muito antes disso. E existe um versículo na Bíblia, que é Gênesis 3, versículo 15, que é chamado por muitos teólogos de proto-evangelho. O que quer dizer proto-evangelho? É a primeira vez que o evangelho é pregado. A primeira vez que o evangelho é pregado é em Gênesis 3, no versículo 15. E o que está escrito, e a situação que está acontecendo em Gênesis 3, versículo 15 é a seguinte. O homem e a mulher acabaram de pecar. Vocês lembram disso, né? Foi uma coisa chata que afeta um pouco a gente até hoje. Ontem eu falei na igreja, por que Eva não matou a cobra e assou ela, né? O homem, a humanidade acabou de cair. Acabou de acontecer o que é constatado depois em Romanos 3, no versículo 23, de que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Você não se torna um pecador quando você comete o seu primeiro pecado à medida que você tem consciência. Você nasce um pecador. No Salmo 51, Davi fala assim, nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. E alguns malucos vão dizer assim, isso aí Davi está falando porque os pais dele adulteraram. Não, gente. O que ele está falando é que nas veias dele tem sangue de Adão. E nas nossas veias tem sangue de Adão. Porque o pecado não é uma manchinha na nossa roupa. O pecado é veneno nas nossas veias. É um problema muito mais difícil de resolver do que se fosse uma manchinha na roupa. Porque uma manchinha na roupa, eu pego um Vênus, dou uma esfregada, eu dou o meu jeito e resolvo. Mas veneno nas nossas veias, eu preciso de uma intervenção externa para me salvar. E em Gênesis 3, quando o homem acabou de cair, o Senhor começa a anunciar as maldições decorrentes do pecado que agora iriam entrar em toda a criação. Porque o pecado, gente, não afeta simplesmente a humanidade. O pecado, Romanos vai falar que o pecado afeta toda a criação. Todo o universo é afetado pela entrada do pecado no mundo. E por meio do pecado, a morte começa a atuar. E porque Deus é sumum bonum, Deus é suprema bondade, Deus é completamente bom, Ele precisava tomar alguma providência com relação ao mal. Se Deus permanecesse indiferente com relação ao mal, indiferente com relação ao pecado, logo, Deus não seria completamente bom. Está entendendo? E logo depois do homem ter pecado contra Deus, se rebelado contra Deus, se tornado inimigo de Deus, Gênesis 3,15 vem e quem prega o evangelho pela primeira vez é o próprio Deus. O proclamador do evangelho, quando ele foi pregado pela primeira vez, não foi Adão,
não foi um outro personagem, o próprio Deus prega o evangelho pela primeira vez. E sabe quem que é o ouvinte primário para quem Deus está falando de forma direta e imediata? Quem que vocês acham? Para quem Deus pregou o evangelho pela primeira vez? Fala aí. O diabo, exatamente. Deus prega o evangelho pela primeira vez para Satanás. E ele fala assim, é o seguinte, ô cobra, serpente, eu vou colocar inimizade entre você e ela, entre o seu descendente e o descendente dela. No entanto, você vai ferir o calcanhar do descendente dela, mas ele esmagará a sua cabeça. Esse é o evangelho. O evangelho é que um descendente de Eva, um homem, esmagaria a cabeça de Satanás de uma vez por todas. Só que isso consiste em muito mais coisa do que talvez a nossa mente possa imaginar. Porque a cabeça do diabo ser esmagada pelo descendente da mulher não é somente que algum dia um descendente da mulher vai matar o diabo, mas é que, como consequência do descendente de Eva esmagar a cabeça da serpente, todos os efeitos do pecado ao entrar na humanidade, ao entrar na criação, seriam revertidos e a humanidade poderia ser reconduzida, então, para dentro do jardim. Porque, gente, quando o homem peca, não é simplesmente uma queda de um status para outro, ou a queda de um posto de serviço para outro, como se fosse um rebaixamento de patente. Não é isso que está acontecendo. Ainda que a gente ouça o que aconteceu em Gênesis 3 como o termo queda, tem uns autores que eu gosto muito que eles tratam não simplesmente como uma queda, mas como um exílio. Porque o homem não só caiu de uma posição para outra, o homem foi exilado da presença objetiva de Deus. Porque o sentido da vida do homem não é o que ele fazia para Deus, ou o serviço que Adão prestava para Deus, ou o serviço que Eva prestava para Deus, mas o próprio Deus era a razão de existência do homem. Então, não é simplesmente que nós, como humanidade, caímos de um posto para outro. Nós, como humanidade, estamos exilados, afastados da presença objetiva de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente ver se é assim mesmo. A minha pergunta para vocês é simples. Deus está aqui agora? Sim ou não? Deus está aqui agora? Agora tem uma outra pergunta. Deus está aqui agora? Existe um sentido em que Deus está aqui agora, porque um dos atributos do Senhor é sua onipresença. Não existe nenhum lugar no universo em que Deus não esteja. Mas existe um outro sentido em que Deus não está aqui. Existe um sentido em que Jesus não está aqui. E a gente precisa começar a parar de dar respostas automáticas. Porque a outra pergunta que eu tenho para vocês é: se Deus estivesse aqui, se Jesus estivesse aqui em carne, vocês iriam querer me ouvir pregar por mais 40 minutos? Se Deus estivesse aqui, com a sua presença manifesta, vocês iam pedir para ele esperar, sentado em um cantinho, porque é a hora do pregador falar?
gente está falando de Deus. A gente não está falando de uma energia maior. A gente não está falando de uma força superior. A gente está falando de Deus. Quando o tabernáculo do deserto foi inaugurado, e a presença de Deus entrou dentro do tabernáculo que Moisés havia feito, os sacerdotes lá dentro não conseguiam mais ministrar, porque o peso da glória de Deus fazia com que eles não conseguissem ficar de pé. Quando o templo de Salomão foi inaugurado e a nuvem da glória de Deus entrou naquele lugar, os sacerdotes também não conseguiam ficar de pé, porque o peso da glória de Deus fez com que eles não conseguissem ficar de pé. Ou seja, existe um sentido em que Deus não está aqui. E existe um sentido da presença de Deus que nós não experimentamos. E foi isso que o homem perdeu no jardim. O homem não perdeu um trampo. Não perdeu um serviço que ele fazia para Deus. Eu nomeava animal, agora eu tenho que suar. Colher as coisas no meio de espinho. Esse exílio é a dor fundamental da nossa alma. É a dor fundamental da nossa existência. Existe uma saudade latente dentro de nós, de todo o homem, que Eclesiastes vai dizer que colocou Deus, a eternidade, no coração do homem. Essa saudade da presença objetiva de Deus, essa saudade desse toque primordial que teceu a nossa alma e teceu o nosso corpo, com quem nós habitávamos no começo. Então, gente, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles não estavam num céu imaterial, pulando de nuvenzinha em nuvenzinha assim, ó. Daí ele desviava do anjinho que estava tocando a harpa ali. Sabe aqueles anjinhos, bonitinho, fofinho, com a bochecha rosada, com a bundinha de fora, que você vê pintado? Já viu esses anjinhos? Igualzinho a Bíblia fala, o anjinho. Eu imagino um anjo desse, chegando assim, falando assim, não temas. E a pessoa, mas eu vou temer o quê? Você é praticamente um ursinho carinhoso. Adão e Eva não foram expulsos de um jardim imaterial, num céu imaterial, numa outra dimensão. Eles viam o lugar da onde eles foram expulsos. Eles viam a casa de Deus, que a Bíblia descreve como uma grande e majestosa montanha onde Deus habitava, e nesse lugar ele plantou um jardim, onde ele colocou o homem. Tanto é que quando o homem e a mulher são expulsos, a Bíblia fala que o Senhor coloca uma espada flamejante para rodear a porta leste do jardim e um querubim para guardar a porta, para que o homem fisicamente não virasse e voltasse para andar, para entrar no jardim. Porque no estado em que o homem estava, se ele entrasse de volta no jardim, onde a presença manifesta de Deus habitava, o destino dele seria imediatamente a morte. Mas Deus havia feito uma promessa: um dia eu vou reconduzir vocês de volta para esse jardim. Eu vou trazer vocês de volta para morar comigo. No final da história, vou dar spoiler, né? A grande realidade é que o plano de Deus é tão sábio em executar o seu plano, que mais do que simplesmente nos levar para morar no lugar onde ele está, Apocalipse, João descreve: eu vi a cidade celestial descendo do céu. Deus novamente habitará entre os homens. Definitivamente habitará entre os homens. Vocês entendem que existe uma cidade onde agora Deus mora?
Existe um lugar agora, um trono literal agora, onde Deus está sentado. E seres celestiais, literalmente, adoram diante dele, na beleza da sua santidade. E um dia, esse lugar, permeado por fogo, o fogo da glória e da beleza de Deus, no centro do universo existe uma montanha, e no topo dessa montanha existe uma cidade, e no centro dessa cidade existe um templo de adoração, onde Deus está assentado, e de lá Ele governa todo o universo. E o Deus que está sentado nesse trono, no centro do universo, por mais grandioso que sejam os seus planos e as suas descrições, conhece os nossos menores pensamentos, os mais rápidos pensamentos. Salmo 139 fala que Ele conhece a palavra antes de nos chegar à boca. Ele sabe quando nos sentamos, quando nos levantamos. Ele esquadrinha o nosso caminhar. Ele sabe o que pensamos. E se nós nos escondêssemos no monte mais alto, Ele estaria lá. Se nós nos escondêssemos no buraco mais fundo, Ele estaria lá. Esse Deus onipresente, onipotente, grandioso e transcendente é Emanuel. E é para essa direção que o desenrolar do plano de Deus se encaminha. Porque Deus faz a promessa de que um dia reconduziria a humanidade de volta para o jardim, esmagaria a cabeça da serpente, daria fim a todos os efeitos que o pecado causou ao entrar na humanidade. Ao entrar na criação, e eu dei um exemplo aqui hoje, por exemplo, um dos efeitos mais terríveis que o pecado causou ao entrar na criação foi a morte. E por mais que a gente saiba, tenha certeza de que um dia todos nós vamos morrer, e de que um dia todas as pessoas que a gente conhece vão morrer, a gente não consegue se acostumar com a morte. Se você já perdeu um parente próximo, não importa o quão crente, fervoroso e quanta fé você tenha, você não consegue não sofrer, porque a morte é uma anomalia. A morte é um susto. A realidade é que a gente não deveria conviver com a morte. Como a gente está falando do plano de Deus, todo esse livro aqui, toda a Escritura dá testemunho a respeito do desenrolar do plano de Deus. E depois que em Gênesis 3,15 o Senhor prega o Evangelho pela primeira vez, esse plano ele começa a se desenrolar, os desdobramentos desse plano começam a acontecer. E a pergunta é, quem é esse descendente de Eva? Quem é esse homem que vai esmagar a cabeça da serpente? A expectativa era tão grande que cada descendente homem de Adão e Eva que nasciam, a esperança é que aquele lá era quem literalmente iria matar aquela serpente e reconduzir o povo, e reconduzir todo mundo de volta para o jardim. Um exemplo disso é, por exemplo, Noé. O nome de Noé quer dizer descanso. Ou seja, ele vai nos reconduzir ao descanso que nós experimentávamos quando nós habitávamos junto com Deus. O Sete, o primogênito de Adão e Eva, que entrou no lugar de Abel, essa era a esperança também de que ele reconduziria. Mas descendente após descendente, a promessa não ia se cumprindo. E a gente vai avançando no tempo, a gente vê que Deus faz uma aliança no capítulo 12 de Gênesis com um homem chamado Abraão. E ele vira para Abraão e fala, Abraão, eu vou te levar para uma terra, nessa terra eu vou dar um povo para você, e através desse povo todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, o descendente de Eva também seria um descendente de Abraão. E a gente entende que não é mais um cara só, mas Deus deseja um povo para si. Sim? E a gente vê, o plano se desenrola ainda mais. Esse povo de Abraão, realmente ele se multiplica. O povo de Abraão, lá mais para frente na história, é levado cativo para o Egito. Daí a gente entra na narrativa de Êxodo, o povo sendo liberto do Egito.
sendo conduzido para o Monte Sinai para encontrar Deus face a face. E no livro do Êxodo a gente vê que Deus está assentado em cima de uma montanha e o povo está reunido ao redor desse monte, e nesse monte Deus se casa com um povo chamado Israel. Além de um descendente de Eva, descendente de Abraão, Deus se casou com uma nação. Deus constituiu para si uma nação. E o plano se desenrola ainda mais. E em 2 Samuel, no capítulo 7, nós ouvimos falar a respeito da aliança que Deus fez com um homem chamado Davi. E quando Deus faz essa aliança com Davi, ele diz o seguinte: Davi, eu vou dar para você uma dinastia, uma descendência, e a sua descendência nunca se apartará do trono de Israel. E através do seu descendente, Davi, eu vou governar Israel e eu vou governar as nações da terra. Ou seja, além de um descendente de Eva, além de um descendente de Abraão, do povo de Israel que Deus constituiu para si, esse homem que esmagaria a cabeça da serpente é um descendente de Davi. Ele é um filho de Davi. Ou seja, a esperança que as pessoas estavam esperando, aguardando no Antigo Testamento era resumida em: nós estamos aguardando o descendente de Davi, que vai pôr fim à opressão inimiga, que vai esmagar a cabeça da serpente, e finalmente nós retornaremos para o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído, a habitar com Deus imediatamente para sempre. Só que, como a gente leu no versículo que a gente abriu essa reunião aqui, essa pregação, que não fica claro na descrição dos profetas, não fica claro no Antigo Testamento de que o descendente de Davi, por fim a opressão da morte e do pecado, e por fim a essa era de sofrimento, e derrotar a morte de uma vez por todas, aconteceria num plano de 2 etapas. Hebreus deixou claro para a gente, gente, são 2 etapas. Em uma ele vai vir lidar com os pecados, na outra ele vai vir governar, ele não vai vir lidar com o pecado, ele vai vir para salvar definitivamente aqueles que esperam por ele. Só que isso não era claro. A pergunta é: por que Jesus veio lidar com pecados da primeira vez? E por que ele não veio começar a governar de uma vez? Por que ele não encarnou? Ou porque ele não simplesmente veio como homem e se assentou no trono do seu pai Davi e começou a colocar cada coisa no seu devido lugar? Por quê? Porque ele veio há 2000 anos atrás e a gente ainda está esperando ele retornar. Esse é o significado da palavra Maranata. Maranata era um hino da igreja primitiva, era um credo da igreja primitiva que eles recitavam, que quer dizer: tanto o nosso Senhor veio, quanto o nosso Senhor virá. Maranata é a canção daqueles que vivem entre 2 eras, entre 2 tempos. O tempo onde Jesus já veio e o tempo onde Jesus ainda virá. A pergunta é: por que ele não resumiu isso em uma vinda só? Porque na primeira vinda ele já não resolveu tudo isso. Vocês sabem por quê? A gente tem uma descrição em Mateus, no capítulo 21, eu já vou terminar a primeira parte, de Jesus entrando na cidade montado num jumento. Quem lembra disso? O que a galera está cantando na entrada de Jerusalém? Hosana. O que quer dizer Hosana? Além do nome da minha sogra. Alguém sabe o que quer dizer Hosana? Hosana, Hosana, Hosana. O que quer dizer Hosana? A gente canta e não sabe? A gente precisa pensar mais no que a gente fala, sabia? Sabia que quando você me deseja a paz do Senhor, você precisa pensar no que você está falando?
Senão vira igual, por exemplo, os espíritas também saudam paz e luz. Vira qualquer coisa. O que eu estava falando? Hosana, minha sogra. Hosana quer dizer salva-nos. Salva-nos. Hosana ao filho de Davi. Salva-nos, filho de Davi. Por que eles estavam dizendo salva-nos? Porque eles estavam vendo que quem estava entrando na cidade era o descendente de Davi. Era o filho de Davi. Era o descendente de Eva. Queria colocar cada coisa no seu devido lugar. A comemoração ali é finalmente ele chegou. Imagina o povo debaixo de opressão romana, sabendo que eles são o povo de Abraão. Através deles, todas as famílias da terra deveriam ser abençoadas. Eles deveriam ser um povo sacerdotal, que representaria Deus diante das nações, e as nações diante de Deus. Mas isso não estava acontecendo. Eles estavam debaixo da opressão de um regime ditatorial romano. Ele falou, finalmente, agora o Messias vai vir. Ele vai marchar em direção ao comando de Roma. Ele vai destruir Roma de uma vez por todas, militarmente. Ele vai sentar no trono de Davi. E os nossos inimigos serão feitos de estrado dos pés dele. Como está escrito no Salmo 110. Como está escrito no Salmo 2. Beijem o filho antes que ele se ire. Finalmente, eles pensavam, chegou o dia da ira do filho de Davi. E eles estavam certíssimos em pensar isso. Porque essa é exatamente a promessa que os profetas fizeram. No entanto, Jesus ele continua entrando para dentro da cidade, no jumentinho dele. E daí ele para. E ao invés de marchar no rumo do imperador de Roma, em vez de marchar na direção do comando de Roma, liderando um exército que, de forma definitiva, acabaria com a opressão romana e implementar o seu reino, Jesus ele entra no templo. Vocês lembram disso? Ele entra no templo. E a gente já está no capítulo 23 de Mateus. E quando ele entra no templo, ele tem lá dentro... o menino cantou hoje aqui. Virou as mesas. Abriu as gaiolas. Chicotada. Sobrou chicotada para geral. E o chicote que ele mesmo tinha feito. Jesus fez esse chicote, ele teceu a palavra ali. E daí ele começa a ter o maior embate dele com o grupo dos fariseus, que era o remanescente mais zeloso dos judeus. Quando ele sai do templo, começa Mateus 24, a pregação mais escatológica de Jesus, Mateus 24 e 25. E a gente precisa entender que o templo era a representação do Éden. Era a representação desse jardim que a gente está falando. Deus, ele habitava ali no Santo dos Santos, no meio do povo. E a grande realidade, porque Jesus ele entra no templo e começa a tratar com os sacerdotes, ao invés de marchar em direção a Roma, é que se Jesus começasse a reinar e a estabelecer o seu governo na sua primeira vinda, a primeira medida que ele deveria tomar, ao começar a fazer justiça, seria matar todo mundo. Porque se nós lembrarmos bem quem Deus é, e se nós lembrarmos bem quem nós somos, essa seria a primeira e mais justa medida a ser tomada. Se nós lembrarmos bem o quanto Deus é santo,
o quanto Deus odeia o mal, e o quanto Deus odeia o pecado. E se nós lembrarmos quem nós somos, se nós lermos um pouquinho Romanos 3, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Se nós lermos um pouquinho Efésios 2, que fala nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ou quando Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus. Agora, gente, você lê Romanos 8, versículo 1 e fica aliviado. Se Deus é por nós, que coisa boa. Agora, quando eu sou inimigo de Deus, se Deus é contra nós, quem poderá me defender? E é por isso que Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz que assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, Jesus, ele encarna, ele morre numa cruz, para que ele pudesse destruir o pecado no corpo dele, e não destruir o pecado junto com o nosso corpo. Era o único jeito. Agora, para a gente terminar, já falei muito. Primeira parte, tá? A minha pergunta é, Jesus veio fazer isso na primeira vinda, a gente está aguardando ele, o autor de Hebreus está falando, ele veio consumar o seu plano. A minha pergunta é que tipo de vida nós devemos viver e a partir de que fundamento nós devemos esperar o Senhor? Quando a gente fala do assunto de escatologia, maranata, fim dos tempos, tudo mais, as pessoas, a primeiro momento, querem saber o que você é, no que você crê, que você crê que arrebatamento ou não? Milênio, de que jeito que você crê? Como é que vai ser no fim? A gente já abriu o primeiro selo? Daí a mulher lá no... Você viu isso aí, mano? Cara, eu vi um vídeo esses dias, ontem, que eu não consegui chegar no final dele, é muita vergonha alheia para mim. O homem falando assim, ó, a gente entrou no Apocalipse, o arrebatamento acontecerá entre 5 e 10 anos. Daí Ivete Sangalo não entendeu nada. Ela começou a falar as maiores atrocidades, assim. Ela falou assim, Deus é bom, Deus não vai deixar o apocalipse acontecer. No caso, ele teve essa ideia. Não, eu não consegui chegar no final do vídeo, é muita vergonha alheia para mim. Mas a nossa preocupação primária é, à luz do dia do Senhor, que tipo de vida eu devo viver? Essa é a pergunta certa. Disso depende a nossa vida. E a gente é muito bom em compreender, assim, que Jesus morreu na cruz. Geralmente, para você ser crente, você precisa entender pelo menos isso. E a gente também é bom em entender lá, Jesus vai voltar. Mas a vida que nós vivemos hoje, além de depender dessas duas realidades, precisamos entender o que Jesus está fazendo agora. E é disso que a gente vai falar no segundo bloco. Não saia daí. Pai, muito obrigado pela sua palavra, pela sua presença, pelos meus irmãos aqui. Eu peço que o Senhor continue nos ensinando aqui nessa noite. Que o Senhor nos visite com a sua presença. O Senhor nos enche, Espírito Santo, da sua presença. Nós queremos ser cheios do Senhor, à medida em que falamos do Senhor. Nos muda para que nós nunca mais sejamos os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Galera, vamos ter uma pausa agora, 15 minutos. Daqui 15 minutos a gente retorna. Então, você que de repente se planejou aí para ir embora, queria te deixar esse desafio. Fica aqui. A gente vai aproveitar dessa continuação, desse segundo tempo da palavra do Alessandro. Então,
Você tem um tempo aí para você ir lá fora, tá tendo cantina lá, se você quiser comer alguma coisa, tomar uma água, mas volta aqui daqui 15 minutinhos, fechou? Valeu. E compra os livros aí.